Olha só esse antes e depois das previsões do FMI para a economia do mundo. Primeiro, a gente vê o mapa com as previsões de outubro de 2019, ou seja, pré-Covid. Os países em azul são os que tinham previsão de crescimento da economia. Os outros, em rosa e roxo, tinham previsão de queda e somavam 9 países. Agora olha o que aconteceu em 2020. Nesse mapa, que tem as previsões do FMI feitas em outubro deste ano, o número de países com previsão de queda pulou de 9 para 165. Para o Brasil, a previsão é de queda de mais de 5%. É maior que a redução média de 4% da economia mundial, mas é menor que os 8% da média dos países da região da América Latina e Caribe. Existem muitos fatores para explicar por que um país cai mais ou menos que outro. No nosso caso, um deles é como vinha a nossa situação antes da pandemia. A economia brasileira ainda estava se recuperando da forte crise que começou em 2014 e já vinha registrando crescimento baixo nos últimos anos. E no acumulado de 2020, as cotações da soja na Bolsa de Chicago, elas acumulam ganhos de mais de 20%. Se a gente observar os impactos disso para o Brasil, o que a gente vai observar são preços recordes e que renovam os seus recordes quase que diariamente. Muito disso está atrelado a essa força da demanda e os estoques que quase já não existem mundo afora. São extremamente ajustados e a gente olha para o Brasil e vê a situação da safra 2019-20, que foi muito vendida e a gente quase já não tem mais dessa soja, e a safra 2020-21 que está mais de 60% vendida. Como isso vai continuar impactando nos preços? O desastre económico-financeiro da Europa provocado pelo coronavírus. As duas maiores economias europeias terão entrado em recessões históricas. Anos de crescimento económico apagados na Alemanha e em França, com projeções assombrosas. De acordo com o IFO Institute, a economia alemã vai recuar 9,8% no segundo trimestre deste ano. Este é o maior recuo na Alemanha desde que começámos a fazer registros trimestrais em 1970, duas vezes maior do que o primeiro trimestre na crise financeira de 2009. França terá visto a atividade financeira do país recuar cerca de 1/3 por cada semana em confinamento em março. De acordo com o Banco Central, a economia do país recuou 6% no primeiro trimestre. Penso que nunca escondemos aos franceses que esta crise económica apenas pode ser comparada à crise de 1929 em termos de dureza, natureza global e duração. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, estima-se um recuo de entre 13% e 32% no comércio global este ano. Se a pandemia for controlada em breve e as políticas adequadas forem implementadas, o comércio e a produção podem recuperar para a trajetória pré-pandemia no mínimo em 2021. Por isso, no próximo ano. Se não morrer da doença, morre da cura. Quanto mais tempo o confinamento durar, pior será o desastre económico e as consequências para os cidadãos se não houver auxílio financeiro, falências, desemprego e mesmo fome.
vende gelo. O pessoal tá aqui, não tem previsão desse gelo chegar e essa fila já tá aqui desde as primeiras horas do dia. Olha, a sorveteria perdeu tudo. Gente, é um supermercado onde a parte do material precisa de refrigeração, né? Energia, ó, tudo vazio. Tudo vazio. Espaço reservado para carne, ó. Tem nada. Aqui nessa praça tem essa bica de água e o pessoal tá ó, pegando a água, mas olha a cor da água. A fome pode matar mais pessoas este ano do que a Covid-19. O alerta é de uma ONG que estima que até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia em 2020. O Brasil está entre os países mais afetados. Um inimigo silencioso e que muitos não veem é ainda mais mortal do que o novo coronavírus: a fome. O levantamento da organização não governamental Oxfam aponta que este ano até 12 mil pessoas podem morrer de fome todos os dias no mundo. Em abril, por exemplo, no pico do surto, em média, 10 mil vítimas da Covid-19 morreram por dia. Segundo os dados divulgados pela ONG, o número de pessoas passando fome no mundo pode chegar a 270 milhões antes do final deste ano. Um crescimento de mais de 80% em relação ao ano passado. Os principais motivos são os efeitos econômicos e sociais da pandemia, como desemprego, redução na produção de alimentos e diminuição das ajudas humanitárias. Porque os alimentos são transportados de um lado para outro. Eu moro em Portugal e como frutas brasileiras, por exemplo. Só que o mundo está se fechando cada vez mais e começam a haver incertezas sobre a capacidade de distribuição de alimentos dentro dos países e entre eles. A Amazon deixou de vender em várias partes do mundo itens que não são considerados essenciais, focando apenas na distribuição do que é essencial. Entre os países, deverá acontecer o mesmo. Só que alimento é essencial. Durante uma pandemia, os primeiros sinais de que o fechamento dos países afetou a segurança alimentar é quando as pessoas não conseguem achar alimentos localmente. Além disso, outro sinal é quando a indústria não consegue responder às demandas de importação e exportação, ou quando as atividades econômicas são afetadas. As pessoas que estão mais em risco de sofrerem com problemas de segurança alimentar são aqueles com recursos financeiros limitados ou irregulares, as pessoas que não têm reservas de dinheiro, pessoas com a saúde precária como uma doença crônica, comprometimento do sistema imune, desnutrição, aqueles estigmatizados como pessoas com HIV, prisioneiros e suas famílias ou os doentes mentais. Estão em maior risco também as pessoas que vivem de forma mais isolada, moradores de rua, idosos, principalmente aqueles que não conseguem se locomover, ou pessoas que têm dificuldade de acesso a transporte. Um líder mundial padecerá, em meio à agitação de seu povo. Lhe tirarão a vida, gerando caos e destruição. Aqueles que são vistos como invencíveis serão vencidos, e tudo será cumprido. A escassez e a fome chegam. A confusão dentro da minha igreja não cessa, e a economia pende por um fino fio, que se rompe no instante mais imprevisto.